Bom, nós temos perguntas aí que foram feitas em relação ao assunto anterior, e nesta videoconferência aí nós decidimos, né, antes de começá-la aí, a buscar argumentos, né, que as respondam. Bom, então colocamos aí as perguntas por grau de relevância em relação ao assunto. Então vamos à primeira. Bom, o Henrique via WhatsApp, ele questiona. Bom, ele diz assim: na videoconferência anterior foi falado que o dilúvio relatado na Bíblia é uma fábula. Mas qual seria o objetivo de se contar uma mentira ou fábula durante tantos anos? Essa pergunta, ela é muito importante, viu, Henrique? Pelo menos eu a considero. Não sei se os amigos aí a consideram, mas eu sim, tá? Portanto, vou procurar responder esta pergunta substituindo a palavra mentira, viu, Henrique, por engano. Então, Henrique, considerando que somos religiosos intrinsecamente, ou seja, nascemos com este sentimento, esta necessidade, e consideramos que nascemos todos, em qualquer época ou tempo, da mesma maneira, ou seja, de maneira simples e de forma ignorante, pode compreender que todas estas histórias foram construídas com base na condição e no nível de ignorância que ainda Henrique, temos. Neste estudo, o que estamos considerando em nossas argumentações são justamente estes pontos. E estes pontos ou considerações nos fornecem bases para compreender o como e os porquês desses enganos, né? Então, sabendo-se que todo o nosso conhecimento construído e a ser construído se faz em tropeços, ou seja, enganos e acertos, pode-se afirmar na luz da razão que lendas, digo lendas, né? Pois não podem ser de forma contundente, incontestável, provadas, como as leis que nos regem neste planeta e no universo, digo as leis físicas que conhecemos hoje, foram e ainda são construídas. Então, Henrique, veremos ao longo deste estudo que, independente aí do meio pelo qual estas lendas foram construídas, estas duram tanto tempo devido à distância que cada um de nós apresenta em relação à vontade de se querer compreender de forma mais concreta a sua existência aqui então, neste Henrique, planeta. Nos permitimos ser enganados, tá? Em um primeiro momento, pela nossa ignorância, como no caso do nosso passado histórico, e no caso do hoje, do agora, pela ausência de vontade de sair da zona cultural de conforto, né? Pois sair desta zona nos exige aí que lancemos esforço ao que mais nos aterroriza, né? A responsabilidade. Muito bem. O que acredito, né, poder responder a sua pergunta, Henrique, aí, sem adiantar o estudo, adentrando aí no estudo das religiões monoteístas, né, as religiões abraâmicas, é que por sermos aí, em nossa maioria, neste planeta, tendenciosos aí ao conforto e às coisas fáceis, pois nos deixamos guiar pelos instintos, esta lenda, esta história foi e é aceita sem que a questione por um grande número de pessoas. Então, na sequência aí das perguntas, ainda dentro da pergunta do Henrique, né, o Gustavo, ele nos coloca as considerações feitas pelo Dr. Adalto Lourenço. Eu não sei se vocês o conhecem, mas é só procurar aí no Google que vocês vão achar. Ele tem diversos livros, né? Ele é físico também, né? É um cara com bastante conhecimento, né? Respeitado aí no meio religioso, tá? E também no meio científico, mas com algumas restrições, algumas separações.
Bom, então, Gustavo, eu separei algumas dessas considerações, né, que você citou aí, feitas pelo Dr. Adalto aí, para juntos, né, agora dentro desse estudo, nós analisarmos estas considerações. Então, vejamos. É impressionante. A Bíblia é clara, assim, específica, verdadeira nas suas propostas históricas e científicas. Agora, quando a gente pensa no dilúvio, muita gente tem dificuldade, né? Porque você chega e fala assim, imagina eu falando para o meu professor lá na universidade que eu acredito no dilúvio. Ele vai perguntar assim, e aí? Choveu ou não choveu? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu gosto de tratar das coisas do ponto de vista científico. Vocês sabem disso. Existem muitos relatos do dilúvio espalhados pelo planeta Terra. Por exemplo, no chinês muito antigo, usado há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, utilizavam-se pictogramas como até hoje para descrever certas coisas. Assim se escrevia a palavra barco em chinês há 4.500 anos atrás. Só que se você perceber esse pictograma, ele é formado por outros 3 pictogramas menores. Esse do lado esquerdo inferior é o que a gente usa para a palavra embarcação. O pictograma do lado direito superior é o número 8. E o pictograma inferior significa boca ou pessoas. Por que a palavra barco em chinês antigo era embarcação 8 pessoas? Pergunta, quantas pessoas entraram na arca mesmo? 8. Muito interessante, deve ter sido por coincidência, sabe? Porque afinal de contas tudo é coincidência nesse mundo. Observa-se nesta argumentação do Dr. Lourenço, no mínimo 2 coisas, tá? Primeiro, ou ele desconhece, ou como a maioria de nós, não fez uso do bom senso. Deduzindo o que lhe atende sem se aprofundar na história do dilúvio chinês, que também é uma lenda. Segundo, ele faz uso, como todos os criacionistas, da confortável ausência de necessidades aí de se provar de maneira científica, ou seja, fazendo uso de métodos científicos à sua argumentação. Bom, como não gosto de fazer críticas sem fornecer as bases destas, deixo aí na descrição do vídeo um vídeo que resumidamente conta a história do dilúvio chinês, tá? Um vídeo ilustrativo educacional utilizado na China. Muito bem, iniciemos aí a argumentação que sem que haja qualquer tipo de contestação quanto ao fato, a história da China em relação aí ao mundo dos homens começa não com Adão e Eva. Tá? Isso é muito importante. Não consta Adão e Eva, não consta essa situação. Então esta é a primeira consideração que o bom senso nos convoca a razão. Temos que considerar neste estudo a informação de que a história do povo chinês ela começa aí no período em que chamamos aí de Neolítico, isto aproximadamente 8.500 anos antes de Cristo. Bom, em um período de 6.430 anos, se fizermos a conta, o povo chinês adentrou em seu processo civilizatório, portanto, posterior à civilização suméria, a qual estamos estudando neste momento. Então, em relação à civilização, o povo chinês começou a construir cidades após os sumérios. Estas informações, vamos analisar aí a questão aí do pictograma chinês usado pelo Dr. Adalto Lourenço em sua argumentação criacionista e defensora da veracidade da história do dilúvio bíblico. Dadas essas informações, vamos analisar aí a questão do pictograma chinês usado pelo Dr. Adalto Lourenço aí em sua argumentação criacionista e defensora da veracidade aí da história do dilúvio bíblico. Muito bem, eu não vou tentar aqui expor os dialetos chineses, nem tenho essa pretensão, mas vou deixar a afirmação de que, como se trata
de símbolos que possuem significados com diversos significantes, torna-se prudente, ou seja, é o uso do bom senso para que não se cometa enganos devido à busca pela certeza sem passar pelo crivo da peneira e da razão. Então estamos vivendo em um século cuja instrumentalidade aí, ampliadora dos nossos sentidos, né, dos nossos órgãos instintivos naturais, causam demasiadas ilusões onde o fantástico é facilmente utilizado. Bom, a priori, em nossas argumentações neste estudo, não negligenciamos que a arqueologia científica incansavelmente tem nos dado provas sobre a condição evolutiva de nós homens. Negar a isto é sem dúvida se dispor a padecer no deserto da ignorância. Digo isto porque se pode considerar diversos enganos em nosso passado. Vejamos alguns deles. Então vamos começar aí falando de um engano que fatalmente alimentou muitas fantasias, inclusive a questão do politeísmo, né? Que é a questão de terra plana, né? Até no hoje mesmo, se você desconsiderar o conceito de esfericidade da Terra, você, através dos seus sentidos, né, de um sentido seu que é o da visão, se você olhar para cima, você vai enxergar uma abóboda, né? Isso vai te induzir a pensar, desconsiderando a esfericidade da Terra provada cientificamente, que nós vivemos num planisfério, né? Então, a Terra plana, esse conceito, ele alimentou aí durante séculos, né? Vários enganos, várias fantasias. Inclusive, as próprias religiões advindas de Abraão, dentro do monoteísmo, sustentaram isso durante muitos anos e ainda sustentam até no hoje. Então, daí a você falar sobre dilúvio, né, e buscar em caracteres, em pictogramas chineses, né, dentro de símbolos chineses, etc. e tal, e a prova disso é um pouco, digamos assim, insensato, né? Então, assim, ainda dentro dessa questão aí, nós temos aí culturas antigas, né, que concordavam sobre essa cosmografia de terra plana, né, incluindo aí a Grécia antiga, né, até o período clássico, as civilizações da Idade do Bronze, todas elas, e da Idade do Ferro, do Oriente Médio, até o período helenístico, né, na Índia até o período Gupta, né, primeiros séculos depois de Cristo, e na China até o século 17, certo? Então é complicado, né? Por isso que eu digo que essa questão do dilúvio, quando você vai buscar essas afirmações em histórias contadas de dilúvio, enchentes, etc. e tal, em outras sociedades humanas, né? Você tem que considerar a história dela, né? Então, assim, a gente não pode fazer o uso da vontade, né, de ter a certeza sem usar o crivo da razão, a peneira, né, da razão. Outro grande engano diz respeito à vida, né? Ou seja, de como ela acontece. Bom, se no início fantasias foram criadas a respeito deste fenômeno e essas construíram religiões, hoje deve-se considerar o engano e desconstruir essas fantasias. Fala a respeito da geração espontânea, por exemplo, né? Este conceito aí que concatena aí com a maioria das religiões, sejam elas primitivas ou sapienciais. Bom, não se pode mais no século XXI ser compreendido como verdade, mas sim como um engano,
Então, o que pensar de um dilúvio universal religioso? Muito bem, viu o meu amigo Henrique aí e o Gustavo? Vamos dar continuidade. Eu acredito que nesta continuidade que nós vamos dar, muitas dessas questões serão respondidas, né? E serão novamente debatidas, ok? Então, como estávamos argumentando anteriormente sobre os reis sumérios, falamos de reis anteriores e posteriores ao dilúvio. Então, se pode notar que toda a história da Suméria se baseia neste fenômeno relatado. A pergunta que se deve fazer em relação a esta divisão é o porquê dela. Muito bem, uma breve análise da variável tempo no contexto histórico, onde todos estes reis prodinásticos ou seja, pré-diluvianos, vai nos fornecer aí aproximadamente um tempo de 306 mil anos de reinados. Gostaria de lembrar que a contagem do tempo, feita neste caso pelos sumérios, era baseada na contagem sexagesimal, tá? Ou seja, 60 em 60. E que em Sears dava aí um múltiplo de 60 por 60, 3.600 anos. Portanto, todo este período corresponde aí a 85 Sears. Então, todos esses reis, né, foram reis de um único reino, que é a cidade de Eridu, que é considerada aí a primeira cidade do mundo, né? Nós já falamos sobre isso. É importante também considerar que toda esta longevidade ela se dá apenas pela matemática, né, utilizada da época, pois qualquer tentativa de se atribuir a esta longevidade argumentos como de modificações no DNA, a questão da evolução, onde essa longevidade é diminuída é um grande engano. Muito bem, após uma leitura sobre a lenda de Adapa, pode-se compreender nesta lenda que os sumérios veneravam as águas e a justificativa disto está na relação que todos temos com esta água, né? Pois se sabe que a água ela é o símbolo da vida. Muito bem, o Mário no chat ele está comentando e questionando aí o seguinte: dentro do que foi argumentado por mim sobre a questão da construção de deuses terem sido feitas pelas impressões de nossos sentidos, ou seja, o que nossos sentidos não compreendiam e assim sendo temiam, isso quer dizer que deuses e Deus não existem. Esta é a questão dele, né? Que eu estou argumentando que deuses e Deus não existem. São apenas fantasias, imaginações, etc. Bom, então, Mário, aí, vamos analisar a sua pergunta, que é muito importante para que possam compreender as minhas argumentações, que pelo visto está caminhando para um materialismo descabido. Bom, primeiro eu gostaria de argumentar, espero eu que seja de forma mais clara para todos, que sempre afirmei que nascemos todos da mesma forma e maneira, ou seja, simples e ignorantes. Que o sentimento religioso é nato em todos nós, ou seja, que este não advém desta existência. Este sentimento apenas é desperto no momento em que nosso consciente transcende os limites da animalidade pura, ou seja, quando adentramos no momento dos porquês. Então nos cabe este questionamento, né? Se, independente da condição de ensino-aprendizagem feito por outrem, outra pessoa, nós somos induzidos a questionar o porquê de tudo que nós não produzimos e controlamos. Então, de onde viria esta condição de acreditar em um ser superior que a tudo fez e a tudo controla? Seria isto aí consequência dos nossos instintos de preservação agindo sobre nós?
Sem dúvida alguma, isto é uma consequência dos nossos instintos de preservação. Observemos os outros animais que nestes constataremos aí o mesmo instinto agindo de maneira semelhante. Mas observemos também que estes atingem um grau de finitude. Vamos tomar um exemplo comum e conhecido de todos. Uma descarga atmosférica, mais conhecido como raio, relâmpago, curisco e etc. Se este raio, relâmpago, em passado distante aterrorizava a nossa raça primitiva, no hoje que o compreendemos e que podemos determinar áreas de segurança onde estas nos protegem estes mesmos não mais produzem aí o mesmo efeito. Pois já conhecemos e compreendemos a sua causa, muito embora ainda não a controlemos. Então, meu amigo Mário, em analogia a esta condição de que construímos na medida em que compreendemos o nosso universo existencial, pode-se compreendê-lo até o presente momento de 3 maneiras, a não ser que existam outras e eu desconheço. Mas a primeira é a de que nossa existência é única e limitada, né? A segunda é de que a nossa existência se dá de forma puramente mecânica. E a terceira é que a nossa existência possui um propósito. Muito bem, com o estudo e o conhecimento de causa e efeito, compreendendo em sua infinitude, né, pode-se de maneira racional compreender que o universo material que nós podemos perceber, todo ele, seja no macro ou no microcosmo, né, nos revela uma razão de ser. Assim sendo, pode-se resumidamente aceitar com a fé inabalável, apoiada na lógica e na razão, que existimos para um propósito. Agora, esta é a pergunta fundamental que nos condiciona a uma existência feliz. Qual é este propósito? Então, amigos, não busco desconstruir Deus ou deuses com meus argumentos, mas sim compreendê-los.